Meu querido filho, minha querida filha, antes de você apertar o play nesse vídeo, antes de você sentar e assistir mais uma mensagem, eu preciso te fazer algumas perguntas e quero que você responda com sinceridade, lá no fundo do seu coração, onde ninguém mais ouve, mas onde eu sempre estou. Você já chegou ao fim do mês, olhando para o saldo da sua conta e sentiu um frio no estômago? Já ficou deitado na cama, de madrugada, com os olhos abertos, fazendo conta de tudo que você deve, de tudo que falta, de tudo que parece impossível? Já rezou, já chorou, já pediu com toda a força que tinha dentro de você? E mesmo assim, acordou no dia seguinte com a mesma situação, com a mesma pressão, com o mesmo aperto no peito? Se você disse sim para qualquer uma dessas perguntas, então esse vídeo não chegou até você por acidente. Isso não foi o algoritmo do YouTube. Isso não foi coincidência. Isso fui eu, seu Deus, seu Pai, aquele que te conhece pelo nome, que sabe o número dos fios do seu cabelo, que viu cada lágrima que você derramou em silêncio, que coloquei esse vídeo no seu caminho hoje, nesse exato momento, porque eu tenho algo urgente para te dizer. Algo grande está prestes a acontecer na sua vida financeira. Eu disse, algo grande. Não estou falando de um trocado, não estou falando de uma melhoria pequena, não estou falando de um alívio temporário. Estou falando de uma virada. Estou falando de um movimento sobrenatural que já foi decretado nos céus e que está descendo em direção à sua realidade agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Mas eu preciso que você fique, eu preciso que você ouça, porque o que eu vou te revelar hoje vai mudar não só a forma como você vê as suas finanças, vai mudar a forma como você me vê, como você se vê e como você enxerga o futuro que eu preparei para você. Você passou por uma temporada que eu sei que foi dura, muito dura. Houve dias em que você mal sabia como ia pagar a conta de luz, como ia colocar comida na mesa, como ia olhar nos olhos das pessoas que dependem de você, sem demonstrar o desespero que estava sentindo por dentro. Houve dias em que você se perguntou se eu ainda estava ouvindo, se eu ainda me importava, se você não tinha sido esquecido por mim. Meu filho, minha filha, eu nunca te esqueci, nem por um segundo, nem por uma fração de segundo. Cada vez que você chorou no banheiro para ninguém ver, eu estava lá. Cada vez que você suspirou fundo antes de abrir o extrato bancário, eu estava lá. Cada vez que você falou, Senhor, eu não aguento mais, e mesmo assim continuou, eu estava lá te sustentando, te segurando, te preparando para o que vem aí. E o que vem aí é grande. É maior do que você está imaginando agora. É maior do que a sua mente consegue calcular. É tão grande que quando acontecer, você vai olhar para trás e entender por que essa temporada de espera precisou existir. Você vai entender por que cada não que recebeu foi necessário. Você vai entender por que a bênção demorou. Porque ela estava sendo construída, amadurecida, preparada para ser exatamente o que você precisa, no exato momento em que você precisa. Mas antes de chegar lá, eu preciso conversar com você. Preciso abrir o seu coração. Preciso que você receba o que eu vou depositar dentro de você hoje. Porque a provisão que está vindo não é só financeira. É uma provisão de fé, de coragem, de entendimento, de paz. E essa paz, meu filho, essa paz é o solo fértil onde a bênção financeira vai florescer. Então, fica aqui comigo. Cada capítulo desse vídeo foi preparado com cuidado, com amor, com precisão sobrenatural. Nada aqui é por acaso. Cada palavra foi escolhida para o seu momento, para a sua situação, para o seu coração. E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você escreva nos comentários agora mesmo. Eu estou pronto para receber. Porque declarar com a sua boca o que você crê no seu coração é o primeiro passo para abrir a porta do que está vindo. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença.
A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar esse capítulo te contando algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado de uma forma que realmente fez sentido. Algo que, quando você entender de verdade, vai transformar completamente a maneira como você interpreta os momentos de silêncio, os momentos em que parece que o céu está fechado, em que suas orações parecem bater no teto e voltar sem resposta, em que você olha para a sua vida e simplesmente não consegue ver nenhum sinal de que as coisas vão melhorar. Esse silêncio que você está vivendo agora, esse período de aparente imobilidade, de espera, de escuridão, ele não é abandono, não é castigo. Não é sinal de que você falhou ou de que eu me esqueci de você. Esse silêncio é o som de algo grandioso sendo construído. É o silêncio da semente debaixo da terra, antes de brotar. É o silêncio do amanhecer, antes de o sol rasgar o horizonte. É o silêncio que antecede o trovão. E quando o trovão chegar, vai ser impossível ignorar. Pensa comigo, meu filho. Quando José estava na prisão no Egito, o que você acha que ele ouvia? Silêncio. Quando Abraão esperava pelo filho prometido por décadas, o que ele vivia? Silêncio. Quando Ruth estava nos campos de Boaz, catando espigas que os outros deixavam para trás, sem saber que aquele homem se tornaria seu redentor, o que ela experimentava? Silêncio. E em todos esses casos, o silêncio não era o fim da história, era apenas o capítulo antes da virada. Eu sei que quando você está dentro do silêncio, é muito difícil acreditar que algo está acontecendo, porque o silêncio dói, o silêncio grita, o silêncio faz a sua mente trabalhar contra você, sussurrando mentiras de que nada vai mudar, de que você está preso para sempre nessa situação, de que todo mundo ao seu redor está prosperando enquanto você continua no mesmo lugar. Eu sei disso, eu vejo isso, e é exatamente por isso que eu vim falar com você hoje. O que parece imobilidade para você, para mim é movimento. O que parece silêncio para você, para mim é barulho intenso. É o barulho de anjos trabalhando, de portas sendo abertas, de conexões sendo estabelecidas, de circunstâncias sendo alinhadas de um jeito que a sua mente humana não consegue ver ou calcular. Eu trabalho em dimensões que vão muito além do que os seus olhos podem alcançar. E quando eu trabalho em todos os detalhes, em todas as camadas, em todas as variáveis da sua vida ao mesmo tempo. Você sabe por que a bênção demora para aparecer? Não é porque eu sou lento, não é porque eu não tenho poder. É porque a bênção que eu estou preparando para você é tão específica, tão certeira, tão adequada para o que você realmente precisa, que ela não pode ser apressada. Uma bênção apressada é uma bênção incompleta. E eu nunca quis te dar algo incompleto. Eu quis te dar exatamente o que você precisa, no momento exato em que você está pronto para receber. E aqui está um segredo que eu quero depositar no seu coração hoje. A demora não é negação. A demora é preparação. Preparação de você, preparação do que está vindo, preparação do terreno da sua vida para que a bênção não seja desperdiçada quando chegar. Porque eu já vi isso acontecer com muitos dos meus filhos. Eles receberam a bênção antes de estar prontos para ela. E a bênção escorreu entre os dedos como areia, porque o coração não estava no lugar certo. A sabedoria ainda não tinha sido construída. A humildade ainda não tinha sido forjada. Eu não quero isso para você.
Eu quero que quando a provisão chegar, e ela está chegando, você esteja tão preparado, tão fortalecido, tão enraizado em mim, que você saiba exatamente o que fazer com ela. Que você não desperdice, que você multiplique, que você abençoe a sua família, que você ajude outros, que você seja o canal pelo qual minha glória se manifesta na terra. Agora mesmo. Enquanto você assiste esse vídeo, há coisas acontecendo nos bastidores da sua vida que você não pode ver. Há pessoas sendo movidas na direção certa. Há oportunidades sendo despertadas. Há fechaduras sendo destravadas. Há conversas acontecendo que vão resultar em mudanças concretas na sua realidade financeira. Você não está vendo porque ainda não é hora de ver. Mas muito em breve você vai olhar para este exato momento e entender que foi aqui, nesse dia, que tudo começou a virar. O agricultor que planta a semente não fica olhando para a terra toda hora, esperando ver a planta brotar. Ele planta, ele rega, ele cuida, ele confia no processo. Ele sabe que a semente está trabalhando debaixo da terra, mesmo quando ele não consegue ver nada na superfície. E quando a planta finalmente brota, ela brota forte, ela brota saudável, ela brota carregando o potencial de uma colheita abundante. Você é esse agricultor, meu filho. Você plantou orações, plantou fé, plantou lágrimas, plantou persistência. Você regou com sacrifício, com trabalho, com dias que foram duros e noites que foram longas. E agora está chegando o tempo da colheita. Não uma colheita pequena, uma colheita proporcional a tudo que você investiu nessa temporada de espera. Eu quero que você pare agora por um segundo e respire fundo. Solte o peso que você está carregando nos ombros. Eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou trabalhando. O silêncio vai se quebrar, e quando ele se quebrar, vai ser com um barulho que você nunca vai esquecer pelo resto da sua vida. Esse capítulo não termina com uma promessa vaga, termina com uma declaração firme. O que está vindo para você é real, é imenso e está mais perto do que você pensa. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma coisa que eu preciso te dizer hoje, uma coisa que vai tocar um lugar dentro de você que talvez ninguém tenha tocado antes. Uma verdade que vai fazer o seu coração apertar de um jeito bom, de um jeito que faz você sentir que não está sozinho, que nunca esteve sozinho, que todo o esforço que você fez, até aquele que ninguém viu, que ninguém reconheceu, que ninguém aplaudiu, foi visto, foi registrado, foi honrado. Eu vi tudo. Eu vi quando você abriu mão da sua própria necessidade para cuidar de alguém que amava. Eu vi quando você ficou sem jantar para que seu filho pudesse comer. Eu vi quando você vendeu algo que tinha valor sentimental para você porque a situação não deixava outra escolha. Eu vi quando você trabalhou horas extras, quando seu corpo estava cansado e sua mente estava exausta, porque você tinha responsabilidades que não podiam esperar. Eu vi quando você sorriu para o mundo enquanto chorava por dentro. Eu vi cada centavo que você doou mesmo quando não tinha quase nada. Eu vi cada vez que você ajudou alguém com o pouco que tinha, achando que ninguém estava prestando atenção. Eu vi cada vez que você foi ao culto, que você levantou as mãos, que você adorou mesmo com o coração partido, mesmo com as contas atrasadas, mesmo com o medo te sufocando. Eu vi a luta que acontecia dentro de você enquanto você ainda escolhia me buscar. Isso não passa despercebido para mim. Nunca passou. Nunca vai passar. Tem um princípio que eu quero que você entenda e que vai mudar a forma como você enxerga a sua temporada atual. O que é feito em segredo, eu recompenso abertamente. Não é só uma frase bonita. É uma lei espiritual que governa o funcionamento do meu reino. Cada sacrifício que você fez às escondidas, cada ato de fé que ninguém testemunhou, cada noite de oração que você dedicou quando poderia estar dormindo, tudo isso foi depositado em uma conta que não é bancária,
mas que é muito mais poderosa do que qualquer banco que existe nessa terra. E essa conta está prestes a ser resgatada. Eu quero que você entenda que o sistema financeiro do meu reino funciona de maneira completamente diferente do sistema do mundo. No mundo, só vale o que aparece, o que é visto, o que é reconhecido publicamente. No meu reino, o que tem mais valor é exatamente o que foi feito em silêncio, com o coração puro, sem esperar reconhecimento humano. Porque quando você age assim, você está agindo para mim, e eu sou um Deus que não fica devendo. Pensa na história do Jó. Esse homem perdeu tudo, a riqueza, os filhos, a saúde, e o que ele fez? Ele continuou fiel. Ele questionou, ele sofreu, ele não entendeu, mas ele não abandonou a fé. E o que aconteceu? Eu restaurei o dobro de tudo que ele tinha perdido. O dobro, meu filho, o dobro. Não porque Jó era perfeito, ele não era, mas porque o coração dele, mesmo no meio da dor mais profunda, permaneceu voltado para mim. Você tem sido assim. Você tem sido um Jó na sua geração. E assim como eu restaurei Jó, eu vou restaurar você. E a restauração vai ser proporcional ao que foi perdido, proporcional ao que foi sofrido, proporcional à fidelidade que você demonstrou no meio da tempestade. Mas eu preciso te dizer algo mais. Eu não só vi os seus sacrifícios, eu entendi o que estava por trás deles. Eu entendi o amor que te motivou, o senso de responsabilidade que te fez continuar, a determinação que te impediu de desistir, mesmo quando tudo dentro de você queria parar. E isso, esse amor, essa responsabilidade, essa determinação, isso é ouro para mim. Isso é o que eu uso para construir vidas extraordinárias. Porque a bênção que está vindo não é para uma pessoa qualquer. É para alguém que foi testado e que passou no teste. É para alguém que foi pressionado e não quebrou. É para alguém que poderia ter amargado, poderia ter endurecido o coração, poderia ter deixado a fé de lado e escolheu não fazer isso. Essa pessoa é você. E por isso, a bênção que está vindo vai ser diferente de tudo que você já recebeu antes. Vai ser maior, vai ser mais duradoura. Vai ter uma profundidade que as bênçãos anteriores não tinham, porque você tem uma profundidade que antes não tinha. A dor te aprofundou, a espera te amadureceu, o sacrifício te preparou. Eu também quero te dizer que os seus sacrifícios não ficaram só registrados em mim. Eles plantaram sementes nas vidas das pessoas ao seu redor. Aquele filho que você sustentou com dificuldade vai um dia sustentar outros. Aquele familiar que você ajudou quando mal tinha como ajudar vai carregar essa memória para o resto da vida. Aquela semente que você plantou na vida de alguém, mesmo sem saber, está brotando em um lugar que você ainda não consegue ver, mas que logo vai se manifestar de formas concretas e surpreendentes na sua realidade. Não existe sacrifício sem propósito no meu reino. Não existe dor sem significado. Não existe noite sem amanhecer. E o seu amanhecer, o amanhecer financeiro, o amanhecer emocional, o amanhecer espiritual, está saindo no horizonte agora mesmo. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e receba isso no seu coração. Eu vi tudo, eu sei de tudo, e eu estou respondendo a tudo. Escreva nos comentários: Deus viu meu sacrifício e eu vou receber minha recompensa. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você sobre timing, sobre o tempo de Deus, sobre aquele momento específico, aquele instante exato, em que tudo que estava represado começa a fluir. Porque existe algo que o meu povo frequentemente não entende e que cria uma grande angústia desnecessária. A diferença entre o ainda não e o nunca. Quando eu digo ainda não, você tende a ouvir nunca. E isso cria um ciclo de desespero que não vem de mim. Isso vem do inimigo, que quer te fazer desistir antes do momento da virada. Porque o inimigo sabe
Ele sabe melhor do que você quando a sua bênção está chegando. E é exatamente nesse momento, quando você está mais próximo da virada, que ele aumenta a pressão, que ele amplifica o desespero, que ele faz tudo parecer mais impossível do que nunca. Mas hoje eu venho te avisar: se a pressão aumentou, se o peso ficou mais pesado, se os ataques ficaram mais frequentes, isso não é sinal de que você está afundando. Isso é sinal de que você está chegando. Porque o inimigo só aumenta os ataques quando ele está desesperado. E ele está desesperado porque ele já sabe o que eu preparei para você. E ele sabe que não pode impedir, mas vai tentar te fazer desistir antes de você chegar lá. Não desista. Por favor, não desista agora. Pensa no que aconteceu com o povo de Israel na saída do Egito. Faraó os perseguia. O Mar Vermelho estava à frente. Parecia que o fim tinha chegado, que todo o sonho de liberdade ia morrer ali. E foi exatamente naquele momento de total desespero, de impossibilidade total, que eu abri o mar. Não antes, não quando eles ainda tinham opções, quando a única saída possível era sobrenatural. Você está nesse ponto agora, você está no momento antes da abertura do mar, e eu vou abrir. A virada financeira que está prestes a chegar na sua vida vai vir de onde você menos espera. Isso é importante que você entenda. Porque se você está esperando que ela venha de uma fonte específica, de uma pessoa específica, de uma situação específica que você já mapeou na sua cabeça, talvez ela venha de um caminho completamente diferente. Porque eu não sou limitado pelos seus planos. Eu trabalho além dos seus planos, além das suas expectativas, além dos seus cálculos. Pode ser uma ligação que você não estava esperando. Pode ser uma conversa casual que se transforma em uma oportunidade de negócio. Pode ser uma ideia que vai surgir enquanto você está fazendo algo completamente corriqueiro. Pode ser uma pessoa que vai cruzar o seu caminho e abrir uma porta que você nem sabia que existia. Pode ser uma reversão de uma situação que parecia perdida, um processo, um pagamento, uma herança, um direito que você havia desacreditado. Eu sou criativo, meu filho. Eu sou o Criador. E assim como eu criei o universo do nada, eu crio provisão onde parece não existir nenhuma. Quero te contar sobre um princípio que eu opero, chamado de aceleração sobrenatural. Há momentos na vida dos meus filhos em que eu comprimo o tempo, em que o que levaria anos para acontecer, acontece em meses, em que o que levaria meses, acontece em semanas, em que o que levaria semanas, acontece em dias. Isso acontece quando um filho chega ao limite da sua própria força e entrega o controle completamente para mim. Porque quando você para de tentar resolver sozinho e passa a confiar em mim de verdade, eu posso trabalhar sem estorvo, sem obstáculo, sem a limitação da sua lógica humana. E eu percebo que você está chegando nesse ponto. Que o esgotamento que você sente não é fraqueza, é a preparação para a rendição que precede o milagre, a rendição verdadeira, não a rendição de quem desistiu, mas a rendição de quem entendeu que o controle nunca foi seu para começar, e que eu faço infinitamente mais com o que você entrega a mim do que você jamais poderia fazer sozinho. A virada está mais perto do que você imagina. Não estou falando de anos, estou falando de uma proximidade que, se você soubesse exatamente, ia ficar tão emocionado que ia mal conseguir dormir essa noite. Por isso, eu não revelo datas, porque a antecipação pode te paralisar tanto quanto o desespero. O que eu revelo é: está perto, está muito perto. Preparemos então o seu coração para receber, porque uma bênção financeira sem um coração preparado pode ser desperdiçada. E eu não quero que você desperdice o que estou trazendo. Eu quero que você multiplique. Eu quero que o que vai cair na sua conta seja o início de uma nova temporada de abundância. Não um momento isolado, mas o início de uma nova era na sua vida financeira. Então, enquanto você espera pela virada, prepare-se.
Organize o que você já tem. Cuide das responsabilidades que já estão na sua mão. Seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito. Não desperdice nenhum centavo do que você já tem. Não por avareza, mas por mordomia, pela consciência de que tudo que você tem é sagrado, é confiado por mim e deve ser cuidado como tal. A virada está chegando. E quando ela chegar, você vai se lembrar desse dia, desse vídeo, dessa mensagem e vai entender que foi aqui que eu te avisei, que foi aqui que eu preparei o seu coração, que foi aqui que a virada começou, mesmo antes de você conseguir vê-la. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso ser direto com você nesse capítulo, direto de um jeito que talvez te incomode um pouco, mas que vai te libertar muito, porque existe uma guerra acontecendo ao seu redor que você precisa enxergar com clareza, uma guerra espiritual, real, concreta, não uma metáfora, não uma figura de linguagem, uma guerra em que o seu destino está em jogo e em que o inimigo tem uma estratégia muito clara, muito calculada, muito personalizada para você. O inimigo conhece o seu ponto fraco, ele estudou você, ele sabe o que te faz duvidar, o que te faz ter medo, o que te faz sentir que você não merece, o que te faz acreditar que as bênçãos são para os outros e não para você. E ele usa esse conhecimento com precisão cirúrgica para atacar você nos momentos mais vulneráveis. Quando você está cansado, quando você está sozinho, quando você está olhando para os números e tentando encontrar uma saída que não existe na lógica humana. Mas aqui está o que o inimigo não quer que você saiba. Ele só ataca com essa intensidade quando está com medo. E ele está com medo agora, porque ele sabe o que eu preparei para você. Ele sabe que a bênção que está vindo para a sua vida vai ser tão poderosa, tão transformadora, que vai mudar não só a sua realidade, mas a realidade das pessoas ao seu redor. E uma família abençoada, uma família liberta, uma família que encontrou a provisão de Deus, isso é um problema enorme para o inimigo, porque famílias assim abençoam outras famílias, constroem legados, plantam fé onde havia descrença. Então ele tenta te parar antes de você chegar lá. As ferramentas que ele usa são sempre as mesmas, mesmo que se apresentem de formas diferentes. A primeira é a dúvida. Ele planta perguntas no seu coração. Será que Deus realmente vai me ajudar? Será que eu mereço? Será que essa mensagem é para mim? E essas perguntas parecem razoáveis, parecem sensatas, mas são veneno lento, porque a dúvida corrói a fé, e sem fé é impossível agradar a mim, e sem fé é impossível receber o que eu tenho para você. A segunda ferramenta é o desânimo. Ele faz você olhar para quanto tempo já passou, para quanto você já tentou, para quantas portas já fecharam, e usa isso como argumento para que você desista. Você tentou tanto tempo e não funcionou. Por que vai ser diferente agora? Esse é o argumento preferido dele. E é mentira. É uma mentira construída sobre fatos reais. Você tentou de verdade, mas distorcida para te fazer concluir que não vale a pena continuar. Quando a verdade é que cada tentativa te trouxe mais perto, cada porta fechada te direcionou para a porta certa. E o agora é diferente porque você é diferente. Você foi moldado, fortalecido, preparado por tudo que viveu. A terceira ferramenta é a comparação. Ele faz você olhar para o que os outros têm, para o que os outros conquistaram, para a vida que aparece nas redes sociais das pessoas ao seu redor. E usa isso para ampliar o seu senso de fracasso, de atraso, de insuficiência. Olha onde fulano está, olha o que cicrano conquistou, e você? Mas ele nunca te mostra a luta que ficou por trás das conquistas deles. Ele nunca te mostra as noites que eles passaram, as dores que eles viveram, o preço que eles pagaram. Ele só te mostra o resultado para que a comparação te esmague. E por fim, a quarta ferramenta,
O medo, medo do futuro, medo de falhar, medo de que a situação piore ainda mais, medo de que a bênção não venha, medo de criar esperança e se decepcionar novamente. Esse medo é paralisante. Ele te impede de agir, te impede de orar com convicção, te impede de declarar com autoridade o que eu já prometi para você. Mas hoje eu venho quebrar cada uma dessas ferramentas na sua vida. A dúvida, eu venho com a minha palavra, que é mais firme do que qualquer sentimento, mais real do que qualquer circunstância. Eu disse, e o que eu disse não volta para mim vazio. Eu tenho planos de bem para você, não de mal, de futuro e esperança. O desânimo, eu venho com a memória de tudo que eu já fiz por você. Lembra das vezes em que parecia impossível e eu abri caminho? Lembra das vezes em que você não sabia como ia resolver e de alguma forma foi resolvido? Eu fiz isso antes, eu faço de novo. E dessa vez é maior. A comparação, eu venho com o lembrete de que a sua história não é a história de ninguém mais. Eu não tenho filhos favoritos. Eu tenho filhos com histórias diferentes, com tempos diferentes, com propósitos diferentes. O que eu preparei para você é adequado para você. Não é menor, não é pior, é perfeito para a sua vida, para a sua família, para o seu chamado. E o medo, eu venho com a minha presença, com a consciência de que eu estou aqui, que eu não vou te abandonar, que eu não vou te deixar afundar. Eu já segurei você até aqui, e aqui é mais longe do que você imagina que chegou. Eu continuo te segurando. Eu sempre vou continuar. Resista ao inimigo, meu filho. Resista com a verdade. Resista com a oração. Resista com a declaração. Cada vez que o inimigo sussurrar uma mentira, você declara uma verdade. Cada vez que ele te diz, vai acabar mal, você diz, Deus tem planos de bem para mim. Cada vez que ele te diz, você não vai conseguir, você diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. A guerra é real, mas a vitória já foi ganha. Você está do lado vencedor, não esqueça disso. Escreva nos comentários, eu resisto ao inimigo e recebo a bênção que Deus preparou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, se eu pudesse te dar um presente hoje, não seria dinheiro, seria visão, seria a capacidade de enxergar, por alguns instantes, o que está acontecendo nos bastidores da sua vida. Aquela dimensão invisível, aquela realidade espiritual que existe paralela à sua realidade física e que está em movimento constante, que está sendo organizada, direcionada e preparada por mim com um cuidado que vai além de qualquer amor humano. Porque o que está acontecendo por trás das cenas da sua vida agora é extraordinário. E eu quero te abrir essa cortina hoje, não para te dar datas ou detalhes específicos que não seriam saudáveis para você saber agora, mas para te dar a certeza de que o movimento existe, de que é real, de que tem um destino claro. E esse destino é a restauração completa da sua vida financeira. Nos bastidores da sua vida, eu estou trabalhando com pessoas que você conhece e pessoas que você ainda não conhece. Há alguém nesse exato momento que está sendo movido na direção de você. Pode ser um empregador, pode ser um cliente, pode ser um parceiro de negócios, pode ser alguém com uma oportunidade que vai mudar o rumo da sua história financeira. Essa pessoa não sabe conscientemente que está sendo movida por mim, mas eu trabalho nos corações, eu trabalho nos pensamentos, eu trabalho nas circunstâncias e eu sei exatamente como mover as peças certas para que o encontro certo aconteça na hora certa. Nos bastidores da sua vida, eu estou trabalhando com situações. Há circunstâncias que parecem indiferentes à sua realidade, eventos que parecem não ter nada a ver com você, que estão sendo organizados de maneira que, quando se conectarem com a sua história, vão criar uma abertura que você não poderia ter planejado. Isso é providência. Isso é o Deus que governa o universo, que segura o sol no seu lugar e guia as estrelas.
trabalhando nos detalhes minúsculos, cotidianos, aparentemente insignificantes da sua vida. Nos bastidores da sua vida, eu estou trabalhando com o seu próprio coração. Aquelas mudanças sutis que você tem sentido, uma percepção diferente, uma clareza que está vindo, uma ideia que surgiu, uma perspectiva que foi transformada, isso sou eu, preparando a sua mente e o seu coração para receber e administrar o que está vindo. Porque uma das coisas que eu preciso fazer antes de liberar a bênção é garantir que você está pronto para ela. Não só espiritualmente, mas emocionalmente, mentalmente, praticamente. Há algo que quero te revelar sobre a forma como eu trabalho. Eu uso a palavra preparar muito deliberadamente. Quando eu preparo algo para um filho meu, eu não faço isso de forma aleatória. Eu faço com intenção, com propósito, com um plano que leva em conta não só o momento presente, mas todo o futuro que eu planejei para essa pessoa. A bênção que está vindo para você não é um evento isolado. É o começo de uma nova fase. É a abertura de um novo capítulo. E eu estou preparando esse capítulo com todo o cuidado que ele merece. Pensa em como eu preparei José. Não foi da noite para o dia. Cada fase da história de José, os sonhos na adolescência, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito, a prisão injusta, tudo foi preparação. Cada etapa dolorosa foi escola. Cada humilhação foi formação de caráter. Cada período de espera foi crescimento de capacidade. E quando chegou o momento da promoção, José não foi jogado lá despreparado. Ele foi lançado como uma flecha que havia sido apontada, tensionada e direcionada por anos de preparação divina. E a flecha acertou em cheio. Você é uma flecha, meu filho. Você está sendo tensionado agora. E quanto mais você é tensionado, mais longe você vai voar quando for solto. O arco que está dobrando agora, a pressão que você está sentindo, não é destruição, é propulsão. Eu também estou preparando algo específico no campo financeiro. Há recursos que estão sendo direcionados para a sua vida. Recursos que têm o seu nome. Recursos que foram prometidos a você, não por mérito humano, mas pela graça da aliança que existe entre nós. Porque quando você entrou em relacionamento comigo, você entrou em uma aliança, e essa aliança tem cláusulas de provisão. Eu sou o Deus que provê. Isso não é um atributo opcional, é parte de quem eu sou. E o que eu sou para os meus filhos. Então, nos próximos dias, preste atenção. Preste atenção nas conversas que surgem, nas ideias que aparecem, nas portas que se abrem de forma inesperada, nos convites que chegam, nas coincidências que não são coincidências. Eu vou estar se comunicando com você através dessas coisas. E quando você reconhecer o meu movimento, não hesite. Haja com fé. Dê o próximo passo que aparece à sua frente, mesmo que você não consiga ver todos os outros passos além dele. O que eu estou preparando nos bastidores é maior do que você imaginava e está quase pronto. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso falar com você hoje sobre fé. Mas não sobre fé de uma forma genérica, de uma forma que você já ouviu tantas vezes que as palavras passam direto sem tocar o coração. Quero falar sobre fé de uma forma específica, concreta, prática, sobre como a fé funciona como uma força real, tangível, que opera na sua vida financeira de maneiras que a ciência não consegue explicar, mas que quem viveu consegue testemunhar. A fé não é ingenuidade. A fé não é negar a realidade.
A fé não é fingir que os problemas não existem, fechar os olhos para as dificuldades e repetir frases positivas esperando que tudo magicamente mude. Isso não é fé. Isso é pensamento mágico. E não é assim que eu opero. A fé verdadeira é olhar diretamente para a realidade, enxergar ela como ela é, com toda a sua dureza e toda a sua limitação. E ainda assim, por cima de tudo isso, enxergar eu. Enxergar o que eu disse, enxergar o que eu prometi, enxergar a minha capacidade de fazer o impossível acontecer. A fé diz: a minha conta está zerada, eu não sei de onde vai vir, mas eu sei quem cuida de mim. Ele não vai me deixar faltar o necessário. A fé diz: essa dívida parece maior do que eu consigo resolver, mas o meu Deus já resolveu problemas maiores do que esse. A fé diz: eu não consigo ver o caminho, mas eu sei que o caminho existe, porque aquele que é o caminho está comigo. Isso, meu filho, minha filha, isso move montanhas e move contas bancárias também. Eu quero te contar como a fé opera no campo financeiro, porque é importante que você entenda o mecanismo para que possa cooperar com ele. A fé abre portas que a lógica mantém fechadas. Quando você age com fé, quando você toma um passo em direção ao que acredita, mesmo sem a garantia visível, você está ativando um princípio espiritual que reorganiza as circunstâncias ao seu redor. Você está sinalizando para o reino espiritual que você acredita no que eu disse, que você confia em mim mais do que nas suas próprias limitações, que você escolheu minha perspectiva sobre a perspectiva do medo. E quando você faz isso, eu me movo. Não porque eu estava esperando a sua permissão. Eu não preciso da sua permissão para agir, mas porque a sua fé cria um canal pelo qual a minha provisão pode fluir para a sua realidade. Sem fé, o canal está bloqueado. Com fé, o canal está aberto. E eu tenho tanto para derramar por esse canal, que quando ele se abre completamente, você vai mal conseguir acomodar tudo. Vou te dar um exemplo prático de como a fé age na vida financeira. Quando Elias estava no deserto, exausto, sem forças, sem perspectiva, eu enviei um anjo com comida. Não porque Elias pediu comida específica, não porque Elias demonstrou força ou capacidade naquele momento, mas porque ele estava no meu caminho, fazendo o meu serviço, e era minha responsabilidade sustentá-lo. Isso é provisão sobrenatural. Ela vem para quem está no meu propósito, mesmo quando está exausto, mesmo quando não está mais conseguindo pedir. Você está exausto, mas você ainda está no caminho. Você está cansado, mas não desistiu. Você está com medo, mas continua buscando a mim. Isso é suficiente para que eu envie provisão. Mas quero te desafiar a mais do que isso. Quero te desafiar a agir com fé de maneira deliberada. Isso significa fazer algo prático que demonstre que você acredita na minha provisão. Pode ser planejar como vai usar o que ainda não chegou. Pode ser agradecer antes de ver. Pode ser ajudar alguém com o que você tem, por menor que seja, como ato de fé de que mais vai vir. Pode ser se comprometer com a generosidade como princípio de vida, sabendo que quem semeia generosamente vai colher generosamente. A fé com ação é que destrava o sobrenatural. Não é obra, não é você tentando ganhar o que eu já prometi gratuitamente. É cooperação. É a sua disposição de se mover em direção ao que acredita, de maneira que eu possa mover o que está além do que você alcança sozinho. Há também uma dimensão da fé que quero explorar contigo: a fé declarada. Existe poder nas suas palavras. Eu criei o universo com palavras. E assim como eu sou criativo, eu criei você à minha imagem, com a capacidade de criar realidade através das suas declarações. Quando você fala palavras de fé, você está semeando no espiritual o que quer colher no natural. Quando você declara provisão, você está plantando provisão. Quando você declara milagre, você está plantando milagre. Isso não é superstição.
Isso é um princípio bíblico sólido que se repete ao longo de toda a Escritura. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso foi dito por mim. Eu levei a sério o suficiente para incluir na minha palavra. Você deveria levar a sério também. Então, começa hoje. Começa agora. Declare sobre a sua vida financeira o que eu já declaro sobre ela nos céus. Declare abundância. Declare provisão. Declare que as dívidas estão sendo quitadas. Declare que novos recursos estão chegando. Declare que a sua família vai ser abençoada, não como mentira, como profecia, como a declaração de quem acredita no Deus do impossível, no Deus que faz caminho no deserto e rios no lugar árido. Essa fé que fala, que age, que persiste, essa é a fé que move montanhas. E, meu filho, a montanha que está na frente de você já está se movendo. Escreva nos comentários: minha fé está ativa e eu declaro provisão sobre a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma memória que eu guardo de você que é mais preciosa do que você imagina. É a memória das suas orações, não das orações bonitas, articuladas, eloquentes, ditas em voz alta na frente de outras pessoas. Mas as orações verdadeiras, aquelas que você fez sozinho, às vezes sem nem saber direito como colocar em palavras, às vezes com tanta dor que as palavras não saíam e só saíam lágrimas. Às vezes no meio da madrugada, quando o mundo todo estava dormindo e você estava acordado com o peso de uma situação que parecia não ter solução. Eu ouvi cada uma dessas orações, cada uma. Sem exceção, sem falha, sem atraso. Há pessoas que se perguntam se eu realmente ouço, que olham para as circunstâncias e usam elas como evidência de que as orações não chegaram a lugar nenhum. Mas essa lógica está invertida. A ausência de resposta visível não significa ausência de escuta. Significa que a resposta está sendo trabalhada em uma dimensão que você ainda não consegue ver. Significa que o que você pediu está sendo processado em um nível tão profundo, tão abrangente, que leva tempo para se materializar na sua realidade física. Pensa nisto. Quando você planta uma semente, você não vê nada acontecer imediatamente. Mas debaixo da terra, desde o primeiro momento, a semente está respondendo ao ambiente, absorvendo água, quebrando a casca, lançando raízes. O processo começa antes de qualquer sinal visível. O mesmo acontece com a oração. Desde a primeira vez que você clamou por provisão, eu comecei a trabalhar. O trabalho estava acontecendo mesmo quando você não conseguia ver nenhum resultado. Cada lágrima que você derramou foi registrada. Eu tenho um odre onde guardo as lágrimas dos meus filhos. Isso não é poesia. Isso é realidade espiritual. Cada lágrima conta. Cada lágrima tem peso. Cada lágrima é um testemunho de que você se importa o suficiente para chorar, de que aquilo que está pedindo tem valor real para você, de que você não está pedindo por capricho, mas por necessidade genuína. E as necessidades genuínas dos meus filhos me tocam profundamente. Elas ativam algo em mim que vai além de qualquer obrigação. Elas ativam amor. O amor de um pai que não consegue ficar indiferente ao sofrimento do seu filho. O amor que fez eu enviar o meu filho único para morrer por você. E se eu fiz isso, por que eu deixaria de prover para você? Se eu dei o máximo, por que reteria o suficiente? Essa lógica é irrefutável. E eu quero que você a grave no seu coração como uma âncora nos momentos em que a dúvida vier. Se eu não poupei o meu próprio filho por amor a você, não há nada que eu retenha que seja bom para você. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre aquelas orações que você fez com vergonha. Aquelas que você quase nem conseguiu orar porque parecia muito pequena, muito material, muito mundana para trazer a mim. Senhor, eu preciso pagar essa conta. Senhor, eu preciso de dinheiro para o mercado.
Senhor, eu não sei como vou pagar o aluguel esse mês. Você quase não ousou orar essas orações porque pareciam insignificantes para o Criador do universo. Mas eu preciso te dizer, nenhuma necessidade sua é pequena demais para mim. Nenhuma. Eu me importo com os detalhes da sua vida. Eu me importo com a sua conta de luz. Eu me importo com a comida na sua mesa. Eu me importo com o sapato do seu filho. Eu me importo com o remédio que você precisa e não tem como comprar. Eu, Criador das estrelas, o sustentador do universo, eu me importo com esses detalhes, porque esses detalhes são a vida real dos meus filhos. E a vida real dos meus filhos é o que me importa. Então aquelas orações que você fez com vergonha, que pareciam pequeninhas demais, elas chegaram até mim. E elas foram ouvidas com o mesmo amor e a mesma atenção que qualquer grande oração de qualquer grande homem de fé que já viveu. Agora quero te contar algo sobre a coleção de orações que você fez ao longo dessa temporada. Cada oração que você fez foi como uma pedra jogada em um lago. Cada uma criou ondulações no espiritual, que se espalharam além do que você pode imaginar, tocando situações, movendo pessoas, abrindo possibilidades. E todas essas ondulações estão convergindo agora, estão se encontrando, estão criando uma onda maior do que qualquer uma das pedras que você jogou individualmente. Quando essa onda chegar à margem da sua vida, e ela está chegando, ela vai ser grande, vai ser inegável, vai ser o resultado acumulado de todas as orações, de todos os momentos de fé, de todas as lágrimas, de toda a persistência. Vai ser proporcional à semente total que você plantou. E a semente foi muito, meu filho, muito mesmo. Então hoje, ao invés de orar pedindo, eu te convido a orar agradecendo. Agradeça pelo que ainda não chegou. Agradeça pelo que está a caminho. Agradeça porque você sabe que eu ouvi, porque você sabe que eu estou agindo, porque você escolhe confiar mesmo sem ver. Esse agradecimento antecipado é um dos atos de fé mais poderosos que existem e ele acelera o que está vindo. Você orou, você chorou, eu ouvi e a resposta está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero fazer algo diferente nesse capítulo. Quero te dar discernimento. Quero abrir os seus olhos espirituais para reconhecer algo que talvez já esteja acontecendo ao seu redor, mas que você pode estar perdendo por não saber identificar. Porque a provisão que está vindo para a sua vida não chega de uma hora para outra, do nada. Ela chega acompanhada de sinais. Sinais que, quando você aprende a reconhecer, mudam completamente a sua perspectiva sobre o momento que você está vivendo. O primeiro sinal é a paz inexplicável em meio ao caos. Quando você começa a sentir uma paz que não faz sentido diante das suas circunstâncias, quando você olha para a situação e logicamente deveria estar em pânico, mas tem algo dentro de você que está quieto, que está confiante, que está calmo. Isso é sinal de que eu estou perto. Isso é sinal de que eu já estou agindo. Porque eu não dou paz como o mundo dá. Eu dou uma paz que ultrapassa todo entendimento. E essa paz é frequentemente um precursor da provisão. Ela chega antes para te preparar para receber. O segundo sinal são as ideias que surgem de lugar nenhum. De repente, no banho, no trânsito, antes de dormir, uma ideia aparece. Uma solução que você não tinha pensado antes. Uma perspectiva diferente sobre uma situação. Um caminho que antes não estava visível. Essas ideias não são aleatórias, meu filho. Eu sou o Deus que fala. E uma das formas que eu falo é através de pensamentos, de inspirações, de revelações internas. Quando uma ideia surge que parece maior do que você, que parece além da sua capacidade normal de pensar, preste atenção. Pode ser que eu esteja te mostrando o próximo passo. O terceiro sinal é a abertura inesperada de relacionamentos.
Quando pessoas certas começam a aparecer na sua vida, não necessariamente anunciando que vão te ajudar, mas surgindo de maneira que depois você percebe que não foi casual. Isso é o movimento dos bastidores se tornando visível. Quando uma conversa surge espontaneamente com alguém que tem exatamente o conhecimento, o contato ou o recurso de que você precisa, não descarte como coincidência. Examine com discernimento. Pode ser que eu esteja enviando ajuda em forma de pessoa. O quarto sinal é a liberação de coisas que estavam presas. Situações que estavam paradas começam a se mover. Processos que estavam travados começam a andar. Pagamentos que estavam atrasados começam a chegar. Portas que estavam fechadas começam a se entreabrir. Isso não é acidente. Isso é o resultado do trabalho espiritual que foi feito, das orações, da fé, da persistência, começando a se manifestar no plano natural. O que foi desbloqueado no espiritual, eventualmente se manifesta no natural. Sempre. O quinto sinal é a intensificação dos ataques espirituais. Isso pode parecer contraintuitivo. Como um ataque pode ser sinal de que algo bom está vindo. Mas como eu disse no capítulo anterior, o inimigo aumenta a pressão quando está com medo. Se de repente você começou a ter mais pensamentos negativos, mais dúvidas, mais sonhos perturbadores, mais conflitos relacionais, pode ser que o inimigo esteja tentando te fazer desistir antes da virada. Reconheça isso pelo que é. Não é sinal de que algo ruim está chegando. É sinal de que algo muito bom está chegando e que alguém está desesperadamente tentando te impedir. O sexto sinal é a gratidão espontânea. Quando você começa a sentir gratidão de forma espontânea, não forçada, não obrigatória, mas genuína, por coisas que você antes tomava como garantidas, isso é sinal de crescimento espiritual. E crescimento espiritual prepara o terreno para crescimento material. A gratidão é um ímã de bênçãos. Ela atrai mais do que se é grato, e ela mantém o coração no lugar certo para receber o que está vindo sem desperdiçar. O sétimo sinal, e esse é o mais importante, é o desejo renovado de buscar a mim. Quando de repente você sente uma vontade de orar mais, de ler a minha palavra mais, de adorar mais, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado, isso é o Espírito Santo te preparando ativamente para o próximo nível. Porque antes de elevar a sua condição material, eu sempre elevo a sua condição espiritual. Antes de encher a sua conta bancária, eu quero encher o seu coração. Olha para a sua vida agora e diz: quantos desses sinais você já está vendo? 1, 2, 5, todos os 7? Cada um que você conseguir identificar é evidência de que a provisão não está só a caminho. Ela já chegou na dimensão espiritual e está se manifestando progressivamente na dimensão natural. Não ignore esses sinais. Não os trate como superstição. Trate-os como o mapa que eu estou te dando para navegar esse momento com sabedoria e com a certeza de que a direção é certa, que o destino é real e que o guia eu nunca errou o caminho. Escreva nos comentários: eu vejo os sinais e sei que a minha provisão já está a caminho. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um capítulo que eu considero crucial, porque existe uma realidade dolorosa que eu preciso compartilhar com você. Nem todo filho meu recebe o que eu preparo para ele. Não porque eu retire, não porque eu mude de ideia, não porque eu seja injusto, mas porque existem bloqueios do lado humano da equação que impedem que o fluxo da bênção chegue até onde precisa chegar. E o maior desses bloqueios, o mais comum, o mais poderoso, é o medo. O medo é traiçoeiro porque se disfarça de prudência,
Ele se apresenta como sabedoria, como realismo, como responsabilidade. Ele diz, não crie expectativa para não se decepcionar. Ele diz, você já acreditou antes e se frustrou. Ele diz, cuidado para não ser ingênuo. E essas vozes soam razoáveis, tão razoáveis que você começa a concordar com elas, a internalizá-las, a deixá-las guiar as suas decisões. E assim, sem perceber, você fecha a porta exatamente para o que estava prestes a chegar. Eu quero te ensinar a receber, meu filho, porque receber é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Não é passividade, é uma postura ativa, uma disposição deliberada, um conjunto de escolhas conscientes que você faz para se manter aberto ao fluxo da minha provisão. A primeira coisa que você precisa fazer para receber é soltar o controle. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que quando a situação é difícil, o instinto natural é apertar o controle, tentar controlar cada variável, tentar calcular cada possibilidade, tentar garantir por conta própria o que eu quero garantir por graça. Mas o controle apertado é uma mão fechada. E uma mão fechada não pode receber. Para receber, você precisa de uma mão aberta. Uma mão que soltou o que não pode segurar para poder receber o que eu quero colocar nela. Soltar o controle não significa não planejar, não significa não trabalhar, não significa ser passivo. Significa reconhecer os limites do que você pode controlar e entregar a mim o que está além desses limites. Significa fazer a sua parte com excelência e confiar que eu faço a parte que só eu posso fazer. A segunda coisa é silenciar a voz do não mereço. Essa é uma das vozes mais destrutivas que existem no coração dos meus filhos. A voz que diz que a bênção é para os outros, para os mais espirituais, para os mais perfeitos, para os que erraram menos. E essa voz é uma mentira direta do inferno, porque a minha provisão não é baseada no seu merecimento, é baseada na minha graça. Graça significa que você recebe não porque ganhou, mas porque eu escolhi dar. Não porque é justo, mas porque eu sou amoroso. Não porque você é perfeito, mas porque eu sou fiel. Você merece receber não por causa do que fez, mas por causa de quem sou. E eu sou o Deus que abençoa, que provê, que restaura. E esse é o meu caráter, independente dos seus erros. A terceira coisa é criar espaço para o que está vindo. Isso é prático. Se você quer receber algo novo, precisa criar espaço para ele. No campo físico, isso significa organizar o que você já tem. Suas finanças, por menores que sejam. Criar um orçamento, por mais simples que seja. Estabelecer hábitos de administração, por menores que sejam os recursos que você está administrando agora. Porque quando eu vejo um filho que é fiel e organizado com o pouco, eu sei que posso confiar a ele o muito. No campo espiritual, criar espaço significa desocupar o coração de coisas que não pertencem lá. Amargura, tire. Ressentimento, tire. Inveja, tire. Essas coisas ocupam espaço que deveria estar disponível para a fé, para a gratidão, para a alegria. E essas coisas, fé, gratidão, alegria, são as condições internas em que a bênção floresce. A quarta coisa é agir como se já tivesse recebido. Não estou falando de fingir que tem dinheiro que não tem ou de agir de forma irresponsável. Estou falando de uma atitude interna, de começar a pensar, a planejar, a sonhar como alguém que acredita que a provisão está chegando. De ir comprando o sonho no seu coração antes de ele se materializar na sua conta. De começar a ver-se próspero, não como arrogância, mas como fé aplicada à sua identidade. Essa atitude muda como você se apresenta, muda como você fala, muda como você age nas oportunidades que aparecem. E essas mudanças sutis criam um ciclo que acelera o que está vindo. A quinta coisa, e talvez a mais importante, é manter os olhos em mim, não na bênção. Porque existe um perigo sutil que acontece quando um filho começa a esperar pela provisão.
ele começa a querer a provisão mais do que me quer. E quando isso acontece, a bênção começa a se tornar um ídolo. E um ídolo não resolve. Um ídolo só cria mais vazio. Eu quero ser o centro da sua vida, não a conta bancária. Quero que você me busque porque quer estar comigo, não só porque precisa de algo. E quando você encontra esse equilíbrio, quando você me ama de verdade, independente da bênção, paradoxalmente, é aí que a bênção flui com mais liberdade. Porque eu sei que você vai usá-la da forma certa, vai administrá-la com sabedoria, vai dar graças a mim por ela, e não ao dinheiro em si. Então, prepara-se para receber. Abre as mãos, abre o coração, silencia o medo, silencia a voz do não mereço, cria o espaço, age com fé, mantém os olhos em mim. O que está vindo é real, é grande, e você pode receber tudo isso se você escolher ficar aberto. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo dessa mensagem e eu preciso que você sinta o peso do que vou te dizer agora com toda a seriedade, com toda a emoção, com todo o coração aberto que você puder reunir nesse momento. Porque o que eu vou declarar sobre a sua vida agora não é motivação passageira. Não é um incentivo temporário para que você se sinta bem e depois tudo volte ao mesmo. Isso é uma declaração profética, uma palavra que eu deposito sobre a sua realidade como semente que vai brotar e que vai brotar logo. A virada chegou, não está chegando, não vai chegar um dia. Chegou, está aqui, está acontecendo agora mesmo. Nesse exato momento em que você assiste a essa mensagem, nesse exato momento em que o seu coração está aberto, nesse exato momento em que você escolheu parar, ouvir e receber o que eu tenho a dizer. Eu sei que essa declaração pode parecer grande demais para a sua realidade atual. Eu sei que quando você olha para o extrato bancário, quando você olha para as dívidas, quando você olha para as circunstâncias ao seu redor, a palavra virada parece muito distante. Mas eu quero te ensinar algo fundamental sobre como o meu reino opera. As coisas começam no espiritual antes de se manifestarem no natural. A virada já aconteceu nos céus. A decretação já foi feita. O decreto já foi assinado, e o que foi assinado nos céus não pode ser anulado na terra. Deixa eu te contar o que essa virada inclui, não em termos vagos, em termos específicos, porque eu sou um Deus de detalhes, e os meus filhos merecem saber o que está vindo. A virada inclui provisão abundante além do suficiente. Não estou falando de apenas fechar as contas do mês, embora isso faça parte. Estou falando de uma provisão que vai além das necessidades imediatas, que cria uma margem, que cria uma reserva, que cria uma capacidade de ajudar outros. A provisão que eu tenho para você não é de sobrevivência, é de abundância. Porque eu não sou um Deus de sobrevivência, eu sou o Deus das sobras, do sobrará, depois que todos comeram, do vinho que se tornou melhor no final, das cestas cheias depois da multiplicação. Isso é o meu padrão. E esse padrão se aplica a você. A virada inclui quitação de dívidas. Aquelas dívidas que parecem impagáveis, que pesam no seu sono, que te envergonham, que te prendem. Eu estou trabalhando sobre elas. Há formas de quitação que você não imaginou. Há acordos que vão surgir, há recursos que vão aparecer, há situações que vão se resolver de maneiras que você não poderia planejar. Eu sou o Deus que liquida o que parece ilíquido. A virada inclui restauração de relacionamentos financeiros. Relacionamentos que foram danificados pelo dinheiro, por dívidas não pagas, por promessas não cumpridas, por vergonha, por orgulho. Esses relacionamentos vão ser restaurados. Porque quando a provisão vem, ela não vem só para a conta bancária. Ela vem para restaurar a dignidade, para restaurar a honra, para restaurar as pontes que foram queimadas na temporada de escassez. A virada inclui novas oportunidades de renda. Portas que estavam fechadas vão se abrir.
Habilidades que estavam adormecidas vão ser despertas. Ideias que eu plantei em você há muito tempo vão finalmente encontrar o terreno certo para florescer. Conexões que vão gerar fontes de renda que você ainda não tem conseguido imaginar vão surgir de maneiras que você vai claramente reconhecer como sobrenatural. A virada inclui paz financeira, e essa talvez seja a parte mais preciosa de toda a provisão. Porque a paz financeira não é só ter dinheiro, é ter a certeza de que o futuro está nas mãos de quem cuida. É dormir sem o peso das contas. É acordar sem o frio no estômago ao pensar nas responsabilidades. É ter uma relação saudável, madura, livre com o dinheiro. Não controlado por ele, não escravizado pela ansiedade, mas administrando com sabedoria o que eu confio a você. Mas eu preciso te dizer algo importante sobre essa virada. Ela não vai acontecer sem a sua participação ativa. Não estou falando de méritos. Já estabelecemos que a graça não funciona assim. Estou falando de postura. A virada que está chegando vai te pedir que você haja, que você tome decisões, que você dê passos, que você confie quando for difícil confiar, que você se mova quando o medo quiser te paralisar. Quando a oportunidade aparecer, mova-se. Quando a ideia surgir, desenvolva-a. Quando a porta se entreabrir, empurre-a. Quando a pessoa certa aparecer, conecte-se com ela. Quando eu falar ao seu coração para tomar um passo, tome. Mesmo que não consiga ver o segundo passo ainda. Eu vou te guiar. Passo a passo, decisão a decisão, momento a momento. Você não vai caminhar sozinho nessa nova temporada. Eu vou estar em cada encruzilhada, em cada desafio, em cada celebração. Eu vou estar lá quando você olhar para o saldo e sorrir com lágrimas nos olhos. Eu vou estar lá quando você puder ajudar alguém pela primeira vez depois de ter sido ajudado por tanto tempo. Eu vou estar lá quando você finalmente conseguir respirar fundo sem o aperto no peito. Essa nova temporada que está começando vai ser a mais rica da sua vida, não só financeiramente. Vai ser rica em fé, em gratidão, em propósito, em relacionamentos, em legado. Porque a bênção que vem do meu trono não é só financeira. Ela toca cada dimensão da vida. Ela transborda de um lugar para o outro, como água que ultrapassa as margens e irriga tudo ao redor. E eu quero que você grave esse momento. Grave esse dia, porque um dia você vai olhar para trás e dizer: foi ali que Deus me avisou, foi ali que tudo começou a mudar. E ao dizer isso, você vai sorrir, e eu vou sorrir com você, porque nada me dá mais alegria do que ver um filho meu entrar na plenitude do que preparei para ele. Prepare o seu coração. A virada chegou. E o que vem agora é melhor do que qualquer coisa que você já imaginou para a sua vida. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários. A minha virada chegou e eu estou pronto para receber tudo que Deus preparou. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim do que eu tenho para te dizer. Porque o que foi compartilhado aqui hoje não é o fim de uma conversa, é o começo de uma nova temporada. Uma temporada que você vai olhar para trás, daqui a alguns meses, daqui a um ano, e reconhecer como o ponto de virada. Como o momento em que as coisas começaram a mudar de verdade. Vamos recordar juntos o que percorremos hoje, porque cada capítulo dessa mensagem foi uma pedra colocada na construção do seu entendimento.
E é importante que você saia daqui com tudo isso consolidado no coração. Começamos falando sobre o silêncio antes da bênção, e você entendeu que o silêncio que tem vivido não é abandono. É o silêncio da semente debaixo da terra, é o silêncio que antecede o trovão. É o silêncio de algo grandioso sendo construído nos bastidores da sua realidade. O silêncio não é o fim da história, é o capítulo antes da virada. Depois falamos sobre cada sacrifício que você fez em segredo. E você precisa saber, antes de sair desse vídeo, que tudo foi visto. Cada centavo que você doou quando mal tinha. Cada vez que você abriu mão da sua necessidade para cuidar de quem amava. Cada hora extra trabalhada com o corpo exausto. Cada noite de oração quando deveria estar dormindo. Nada disso passou despercebido. Nada disso foi esquecido. E o princípio do meu reino diz: o que é feito em segredo, eu recompenso abertamente. A recompensa está vindo. Avançamos para a proximidade da virada financeira. E eu te avisei, ela está mais perto do que você imagina. Não em anos. Ela está próxima. E ela vai vir de onde você menos espera. Porque eu não sou limitado pelos seus planos. Eu trabalho além das suas expectativas, com uma criatividade que vai além da sua imaginação. Depois viemos falar sobre o inimigo e por que ele está te atacando agora. E você entendeu que a intensidade dos ataques é evidência de que a bênção está chegando. O inimigo só ataca com desespero quem está perto de uma virada. Resista a ele com a verdade. Resista com a oração. Resista com a declaração. A vitória já foi ganha. Entramos nos bastidores da sua vida e eu abri para você a cortina do que está acontecendo além do que seus olhos físicos conseguem ver. Pessoas sendo movidas, situações sendo alinhadas, seu coração sendo preparado. O movimento é real, é intenso e está em direção à sua bênção. Falamos sobre a fé que move montanhas e move dinheiro também. E você entendeu que a fé verdadeira não é negação da realidade, mas é enxergar eu por cima de toda a realidade. É agir como quem acredita, é declarar como quem confia. E essa fé viva, ativa, declarada, destrava o sobrenatural na sua vida financeira. Lembramos juntos de cada oração que você fez e de cada lágrima que você derramou. E eu te disse, ouvi tudo, tudo. E as suas orações estão convergindo agora como ondas que se encontram e criam algo maior do que qualquer uma delas separadamente. A resposta está chegando com a força acumulada de tudo que você semeou. Você aprendeu a reconhecer os sinais de que a provisão já está a caminho, a paz inexplicável, as ideias que surgem, os relacionamentos que se abrem, as situações que se desbloqueiam. Esses sinais estão ao redor de você. Abra os olhos para reconhecê-los. Eles são o meu movimento se tornando visível na sua realidade. Aprendemos sobre como receber sem deixar o medo bloquear a bênção, soltando o controle, silenciando a voz do não mereço, criando espaço para o que está vindo, agindo como quem acredita e mantendo os olhos em mim, não na bênção em si. E chegamos à declaração final. A virada chegou. Com provisão abundante, além do suficiente, com quitação de dívidas, com restauração de relacionamentos, com novas oportunidades, com paz financeira, a paz real, profunda, que não depende do saldo, mas da certeza de que o Pai cuida. Agora, meu filho, minha filha, eu preciso que você faça algo antes de fechar esse vídeo. Preciso que você tome uma decisão, não uma decisão religiosa, uma decisão de vida, a decisão de confiar em mim de verdade, de deixar de carregar sozinho um peso que eu nunca pedi para você carregar, de abrir mão do controle que nunca foi seu para exercer, de receber com mãos abertas o que está vindo. Essa decisão não tem cerimônia, não precisa de palavras elaboradas. Pode ser simplesmente um suspiro profundo e um "eu confio em você, Senhor". Pode ser uma lágrima de rendição.
Pode ser um sorriso de quem escolheu acreditar mesmo sem ver. Seja lá como for para você, faça isso agora, porque esse é o momento, esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que o seu sim para mim abre a comporta do que está represado na sua direção. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com um amor que não tem fundo, que não tem condição, que não tem prazo de validade. Um amor que esteve contigo em cada dia difícil e que vai estar contigo em cada dia glorioso que está vindo. Vai ser glorioso, eu prometo. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim do que eu tenho para te dizer. Porque o que foi compartilhado aqui hoje não é o fim de uma conversa, é o começo de uma nova temporada. Uma temporada que você vai olhar para trás daqui a alguns meses, daqui a um ano, e reconhecer como o ponto de virada, como o momento em que as coisas começaram a mudar de verdade. Vamos recordar juntos o que percorremos hoje, porque cada capítulo dessa mensagem foi uma pedra colocada na construção do seu entendimento. E é importante que você saia daqui com tudo isso consolidado no coração. Começamos falando sobre o silêncio antes da bênção. E você entendeu que o silêncio que tem vivido não é abandono. É o silêncio da semente debaixo da terra. É o silêncio que antecede o trovão. É o silêncio de algo grandioso sendo construído nos bastidores da sua realidade. O silêncio não é o fim da história. É o capítulo antes da virada. Depois falamos sobre cada sacrifício que você fez em segredo. E você precisa saber, antes de sair desse vídeo, que tudo foi visto. Cada centavo que você doou quando mal tinha. Cada vez que você abriu mão da sua necessidade para cuidar de quem amava. Cada hora extra trabalhada com o corpo exausto. Cada noite de oração quando deveria estar dormindo. Nada disso passou despercebido. Nada disso foi esquecido. E o princípio do meu reino diz: o que é feito em segredo, eu recompenso abertamente. A recompensa está vindo. Avançamos para a proximidade da virada financeira. E eu te avisei, ela está mais perto do que você imagina. Não em anos, ela está próxima. E ela vai vir de onde você menos espera, porque eu não sou limitado pelos seus planos. Eu trabalho além das suas expectativas, com uma criatividade que vai além da sua imaginação. Depois viemos falar sobre o inimigo e por que ele está te atacando agora. E você entendeu que a intensidade dos ataques é evidência de que a bênção está chegando. O inimigo só ataca com desespero quem está perto de uma virada. Resista a ele com a verdade, resista com a oração, resista com a declaração. A vitória já foi ganha. Entramos nos bastidores da sua vida e eu abri para você a cortina do que está acontecendo além do que seus olhos físicos conseguem ver. Pessoas sendo movidas, situações sendo alinhadas, seu coração sendo preparado. O movimento é real, é intenso e está em direção à sua bênção. Falamos sobre a fé que move montanhas e move dinheiro também. E você entendeu que a fé verdadeira não é negação da realidade, mas é enxergar eu por cima de toda a realidade. É agir como quem acredita, é declarar como quem confia. E essa fé viva, ativa, declarada, destrava o sobrenatural na sua vida financeira. Lembramos juntos de cada oração que você fez e de cada lágrima que você derramou, e eu te disse: ouvi tudo, tudo. E as suas orações estão convergindo agora como ondas que se encontram e criam algo maior do que qualquer uma delas separadamente. A resposta está chegando com a força acumulada de tudo que você semeou. Você aprendeu a reconhecer os sinais de que a provisão já está a caminho, a paz inexplicável, as ideias que surgem, os relacionamentos que se abrem, as situações que se desbloqueiam. Esses sinais estão ao redor de você. Abra os olhos para reconhecê-los. Eles são o meu movimento se tornando visível na sua realidade. Aprendemos sobre como receber sem deixar o medo bloquear a bênção.
soltando o controle, silenciando a voz do não mereço, criando espaço para o que está vindo, agindo como quem acredita e mantendo os olhos em mim, não na bênção em si. E chegamos à declaração final. A virada chegou. Com provisão abundante, além do suficiente, com quitação de dívidas, com restauração de relacionamentos, com novas oportunidades, com paz financeira, a paz real, profunda, que não depende do saldo, mas da certeza de que o Pai cuida. Agora, meu filho, minha filha, eu preciso que você faça algo antes de fechar esse vídeo. Preciso que você tome uma decisão, não uma decisão religiosa, uma decisão de vida, a decisão de confiar em mim de verdade, de deixar de carregar sozinho um peso que eu nunca pedi para você carregar, de abrir mão do controle que nunca foi seu para exercer, de receber com mãos abertas o que está vindo. Essa decisão não tem cerimônia, não precisa de palavras elaboradas. Pode ser simplesmente um suspiro profundo e um "Eu confio em você, Senhor". Pode ser uma lágrima de rendição. Pode ser um sorriso de quem escolheu acreditar mesmo sem ver. Seja lá como for para você, faça isso agora, porque esse é o momento, esse é o ponto de virada. Esse é o momento em que o seu sim para mim abre a comporta do que está represado na sua direção. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com um amor que não tem fundo, que não tem condição, que não tem prazo de validade. Um amor que esteve contigo em cada dia difícil e que vai estar contigo em cada dia glorioso que está vindo. Vai ser glorioso. Eu prometo.